Amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 58. Amém? O tema dessa mensagem é caminhada cristã. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para o poderem matar. Pai, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Tua palavra. Senhor, nós temos certeza, Deus, de que o culto, ele não é feito para nós, o culto, ele é feito para o Senhor. Deus, nós não estamos aqui para adorar a nós mesmos, mas para contemplar e adorarmos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por isso, fala conosco, Pai. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. O tema dessa mensagem, como eu tenho trabalhado nos últimos cultos, é a caminhada cristã. E eu pensei muito, orei muito e pedi muita direção do Senhor, algo que eu pudesse ministrar a vocês nesta noite. É tão interessante que Deus, ele me trouxe em Pedro. Pedro, ele seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Quero levá-los à memória de que o último culto que nós tivemos, eu também falei sobre Pedro. E é tão interessante que a mensagem que foi ministrada no último culto acerca de Pedro parece não ser o mesmo Pedro, porque aqui nós estamos lidando com a mesma pessoa, mas com atitudes diferentes. Aqui nós estamos falando da mesma pessoa, mas com caráteres diferentes. No domingo eu falei acerca de um Pedro que eu até coloquei no Facebook, eu não sei se quem viu ou não viu. Eu parti a mensagem em alguns pedaços que são assim fundamentais para a nossa fé. E é tão interessante como que em poucos minutos Deus pôde falar muito ao meu coração. Cara, eu fiquei assim, e eu já vi várias vezes aquele trecho. São ali 3 minutos, 4 minutos, eu coloquei 3 vídeos ali de 3 minutos ou 4 minutos. E é tão interessante de ver como Deus fala naquele momento acerca da atitude que Pedro teve de descer do barco quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele entendeu, quando ele creu que quem chamava ele andando pelas águas não era um fantasma, mas era o próprio Cristo. Quando ele disse: vem, Pedro. Naquele momento que Jesus disse: vem, Pedro, Pedro, ele não pensou em nada senão em descer do barco e andar nas águas. Será que vocês acreditam que Pedro pudesse pensar: e se eu afundar? Não. E se eu morrer? Não. E se eu estiver enganado? Não. E se algo acontecer? Não. Pedro não pensou em nada. Na hora que ele ouviu a voz de Jesus dizendo: vem, Pedro, Pedro entendeu que nada naquele momento era
mais forte do que a voz do próprio Cristo chamando ele para andar sobre as águas. E é tão interessante que Pedro, ele desce do barco e anda sobre as águas. Mas ele afundou. Não, a gente não deve olhar pelo fato de Pedro ter afundado. Que ainda que Pedro tivesse afundado, mas ele agiu de forma temente, porque no momento em que ele estava afundando, ele clamou: salva-me, Senhor. Quando ele afundou, ele continuou crendo no Senhor Jesus como aquele que pudesse salvá-lo, como aquele que pudesse livrá-lo daquele momento em que talvez ele poderia vir a morrer. E é tão interessante que aqui nós já estamos lendo acerca de um outro momento, mas estamos falando do mesmo Pedro, que quando ouviu a voz de Jesus chamando ele para andar sobre as águas, ele não temeu nada, desceu do barco e andou nas águas. Agora nós estamos lidando aqui com Pedro covarde, medroso, com um Pedro individualista, insensível, tímido. Parece que são duas pessoas diferentes. Parece que são pessoas diferentes. Nunca poderíamos pensar que fosse o mesmo Pedro. Mas olha, percebe-se que ele diz: Pedro o seguiu de longe. Quando foi esse momento? O momento em que Jesus estava sendo condenado. O momento em que Jesus estava sendo levado para ser julgado. Ele caminhou com Cristo, porém de longe. Olha, ele seguiu de longe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente reconhece que Jesus é o Senhor, sabemos que Ele é o Filho de Deus, já vimos em nossas vidas e na vida do outro Ele fazendo milagres, já contemplamos a soberania de Cristo, quando Cristo aparece para Pedro, Tiago e João, levitando diante de Moisés e Elias. Cristo revela para Pedro coisas que nenhum outro discípulo, ou talvez somente ele, pudesse ter as experiências que teve. E no entanto, neste momento, Pedro é alguém que teme estar ao lado de Cristo. Ele caminha com Cristo de longe. Ele anda com Cristo, porém, de longe. Ainda que ele soubesse que tudo que Cristo já havia falado em todo o seu ministério simplesmente estava se cumprindo. Pedro tinha que entender que nada daquilo era novidade, porque em toda a história dos evangelhos, Jesus já vinha prevenindo os discípulos de que aquilo aconteceria, de que tudo isso não seria novidade. Então, para Pedro, bastava que ele lembrasse das palavras do mestre, e ele então entenderia que aquilo tudo fosse necessário que se cumprisse, que acontecesse. Porém, Pedro, ele decide andar com Cristo, caminhar com Cristo de longe. Será que estou muito distante da realidade da nossa igreja? Não falo da nossa igreja, mas eu falo da nossa igreja, da igreja como corpo de Cristo. Claro que não. A maioria das vezes, muitos de nós somos tendenciosos a caminhar com Cristo de longe, seguir a Cristo de longe, porque caminhar com Cristo ao lado de Cristo, na verdade, ou em muitos casos, será necessário que nós sejamos considerados como um dele. E ser considerado naquela época como um dele, era estar sujeito a ser crucificado junto com ele.
com Cristo naquela época e saber que ele era um deles, era ao mesmo tempo estar pronto para ser crucificado com Cristo. Era entender que o seu fim seria o mesmo de Cristo. Então, para Pedro, naquele momento, ele não pensou na pessoa de Cristo como Filho de Deus. Mas naquele momento, Pedro pensava nele. Naquele momento, Pedro só enxergava a si mesmo. Pedro estava focado, talvez na sua vida, que talvez ele teria muita coisa para viver ainda, e que seguir o mestre naquele momento, talvez seria um atestado de óbito, talvez seria o fim de tudo. E Pedro não podia imaginar ele morrendo naquele momento. Pedro não conseguia conceber a ideia de que ele poderia ser crucificado com Cristo naquele momento. Talvez Pedro ainda tinha uma vida pela frente. Talvez Pedro ainda tinha muito o que viver. E então ele não conseguia se colocar na condição de Cristo. E aí por isso que ele segue Jesus de longe. Percebe-se que Pedro, eu não estou tratando aqui acerca de uma pessoa que não teve experiências com o Senhor, por isso caminhou com Cristo de longe. Percebe-se que nós estamos falando acerca de Pedro, alguém que pouco tempo atrás estava andando sobre as águas. Nós estamos falando de um homem que não temia nada, senão em ver os milagres do Senhor. E agora ele já sente que talvez ele poderia ser considerado como um dos discípulos. Agora, se nós recordarmos, nós vamos entender que pouca coisa atrás, Jesus já estava prevenindo Pedro de que ele negaria ele por 3 vezes antes que o galo cantasse. Será que Pedro não pensou nessa possibilidade de estar caminhando distante de Cristo, que aquilo poderia levá-lo a negá-lo por 3 vezes? Sabe o que nos faz negar a Cristo? É quando eu começo a viver distante de Cristo. É quando eu começo a decidir em caminhar a minha caminhada e não a caminhada cristã. É quando eu decido o meu trajeto. É quando caminhar a caminhada cristã exige muito de mim. A caminhada cristã cobra muito de mim. A caminhada cristã, ela pressiona muito. O Evangelho cobra muito. O Evangelho exige muito. E aí talvez é necessário que a gente caminhe com Cristo mais um pouco distante. Era isso que Pedro estava fazendo. É necessário que eu não deixe Cristo, mas que eu ande um pouco distante. Eu creio em Jesus. Eu acredito que Ele é o Filho de Deus. Mas eu preciso andar longe dele. Porque andar com ele agora torna-se uma ameaça para mim. Porque andar do lado dele é também assumir que eu estou pronto a morrer por Cristo. Jesus, ele não se surpreende com a ideia de Pedro ter andado longe dele. E nem qualquer um dos discípulos. Porque Jesus sabia que esta era uma missão que seria cumprida. Este era um propósito que foi designado por Deus para Cristo. Eu quero que vocês entendam acerca de algo interessante. Venha comigo. O livro de João capítulo 21.
João capítulo 21, versículo 3. Olha o que a palavra diz. Simão Pedro disse-lhe, o que ele disse? Vou pescar. Olha para mim aqui. Esse momento é qual momento? Após a morte de Cristo. Jesus já havia morrido. Pedro era alguém que sabia acerca da ressurreição de Cristo? Sabia. Agora, quero que vocês lembrem de algo interessante. Que quando Pedro foi chamado por Cristo, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. E qual foi a palavra de Cristo para Pedro? Eu vos farei pescadores de homens. Então Deus, Cristo Jesus, quando chama Pedro, Ele chama Pedro para que a vida dele fosse transformada, para que ele deixasse as coisas de si mesmo, a vida de si mesmo, para que a vida dele fosse em prol do reino, para servir o reino, em favor do reino. Então quando Jesus morre, o que Pedro volta a fazer? Pescar. Por que Pedro não creu na ressurreição de Cristo? Entendendo que Deus, Cristo Jesus, havia separado ele para quê? Para o ministério, para a obra. Mas ele volta a pescar. Pedro, Jesus disse que ele não era mais para pescar, senão ser pescador de homens. Agora olha no versículo 15. Depois de haver comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de Jonas: ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele respondeu: apacenta meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz: apacenta minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Olha o que Jesus volta a fazer. O que Jesus está fazendo aqui no final do evangelho. Antes de Jesus ser levado aos céus, lembrando a Pedro daquilo que Jesus havia dito no início da caminhada. Quando Jesus disse que ele seria pescadores de homens, Pedro havia voltado a pescar peixes, e então Jesus disse: olha, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Não. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Não. Pedro, tu me amas? Porque esse negócio de falar que ama Jesus, que serve a Jesus, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso é algo que todo mundo diz. Está entendendo? Esse negócio de falar que você ama Cristo, ama, mas é claro que eu amo. Você ama Jesus, mas é claro que eu amo Jesus. Mas às vezes não é isso que o Senhor quer ouvir de nós. Jesus quer muito mais do que vocês dizerem que ama Ele, mas que você ande ao lado de Cristo, ainda que aquilo lhe comprometa. Ainda que andar com Jesus faça de você uma pessoa que seja rejeitada pelas outras. Ainda que andar com Jesus lhe faça ser perseguido pelos outros. Mas talvez é muito mais fácil andar com Jesus de longe. Eu estou vendo Jesus, eu reconheço Cristo, mas eu prefiro estar um pouco distante, porque me aproximar me compromete. Me aproximar vai cobrar algo de mim que eu não posso dar. Então é necessário que eu ande distante. Porém, Jesus, quando ressuscita aos céus e volta para mostrar para os seus discípulos que tinha se cumprido a palavra de Deus na vida dele, Jesus encontra com Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Se você me ama, então
cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Não é simplesmente o falar que ama, não é simplesmente o expressar o amor que Ele tem, ou que nós temos pelo Senhor, mas é quando as nossas atitudes, elas começam a revelar aquilo que realmente sentimos por Jesus em nossas vidas. Será que as minhas atitudes, será que o meu viver, será que a minha caminhada de fato é uma caminhada cristã, em que eu estou caminhando com Cristo, ao lado de Cristo, ainda que isso comprometa-me, ainda que isto me envergonhe, ainda que isso exclua as pessoas de mim? Ou eu estou andando com Cristo, porém distante de Cristo, para que isso não me comprometa? Eu falo de Cristo para as pessoas, desde que não me comprometa, desde que não me envolva. Eu aceite as pessoas, porém eu não me envolvo com elas. Eu aceito conviver na roda dos escarnecedores, mas eu não participo da mesa. Ou seja, eu estou com Cristo, mas distante. Eu caminho com Cristo, porém desde que Cristo esteja lá e eu aqui. Ainda que eu saiba que Ele é o Senhor da minha vida. Por quê? Porque próximo vai excluir as pessoas, vai me envergonhar, vai decepcionar as pessoas acerca de mim. Porque as minhas atitudes, por eu dizer que estou numa caminhada cristã, elas têm que ser, de fato, atitudes de alguém que está numa caminhada cristã. Porque eu não posso julgar que alguém que esteja andando distante de Cristo possa dizer que ele está numa caminhada cristã ou que vive uma caminhada cristã. Se você teme aquilo que as pessoas podem dizer acerca de você, Jesus, ele traz à memória de Pedro aquilo que ele havia dito no início do seu ministério. Jesus diz: Pedro, você será pescador de homens. Não é para você mexer mais com isso. Vem e segue-me. O que Pedro fez? A palavra fala que ele largou as redes, desceu do barco e seguiu Jesus. Preste atenção. Por que ele seguiu Jesus? Porque enquanto as coisas estão favoráveis para eu andar do lado de Cristo, eu ando do lado de Cristo. Mas a partir do momento que parece ou aparentemente vai me comprometer, eu distancio um pouco para não me envolver, para não ser influenciado, decepcionar as pessoas. Mas depois que for conivente, pertinente andar ao lado de Cristo, eu volto a estar ao lado de Cristo. Afinal de contas, Ele é o Senhor da minha vida. Afinal de contas, é Ele que eu creio como Senhor da minha vida. Eu nunca deixei Cristo, mas às vezes me convém andar um pouco distante, como Pedro andou distante de Cristo. Me convém muitas vezes fazer com que eu assista tudo, porém distante. Aí o que acontece? Com a minha caminhada distante de Cristo, ainda que me faça entender que eu estou com Cristo, não, você vai na igreja, vou, você ama Cristo, amo, mas às vezes está caminhando com Cristo distante. E por isso, faz com que com o passar do tempo me leve a se cumprir aquilo que Cristo já havia dito, que me negarias 3 vezes. Porque se Pedro assume a responsabilidade de dizer que ele é o Senhor, o Filho de Deus, caminhar com Cristo, independente do que acontecesse, Pedro nunca negaria
negaria Cristo, mas porque ele decidiu estar caminhando com Cristo mais distante, fez com que Pedro temesse aos homens por entender ser ele um dos de Cristo. A verdade é que se nós temos um pouquinho da cara de Jesus, ou do coração de Cristo em nossas vidas, aonde nós formos, as pessoas elas vão identificar. As pessoas vão entender. Está entendendo? Elas discernem. Se a gente tem um pouquinho de Cristo em nós, consegue discernir que existe algo diferente em nossas vidas. Aí, por nós estarmos tão distantes do Senhor, acreditando estar perto, então talvez a gente denuncia que nós não somos dele. Talvez nós só estamos caminhando, mas não somos. Para não comprometer. Mas a gente não vai dizer isso com a boca. Talvez a gente assume com as atitudes. Talvez a gente assume aceitando as coisas. Talvez a gente assume ouvindo o que não devia ouvir. Talvez a gente assume falando demais o que não devia falar. Vendo demais o que não devia ver. Pegando demais no que não devia pegar, correndo atrás demais daquilo que não se devia correr atrás. Então a gente começa a anunciar que nós estamos com Cristo, mas não somos tanto dele assim. Quando as minhas atitudes demonstram que eu não sou tão cristão assim, mas que eu vivo um pouco a minha vida, que eu gosto de curtir, que eu gosto de aproveitar. Esse negócio de ser careta, não é? Às vezes a gente tudo está na igreja e tal, e não bebe, e não fuma, e não sei das quantas. Então, queridos, caminhar com Cristo é diferente do que às vezes a gente imagina ser a caminhada cristã. Pedro, alguém que teve muitas experiências com o Senhor, quando foi preciso dele assumir a fé que ele tinha por Jesus, quando foi necessário que ele batesse o pé e dissesse: não, eu não só sou um deles, mas eu estou com ele, eu caminho com ele, eu estou pronto a morrer por ele. Ele caminhou longe, ele estava distante, ele não quis assumir essa responsabilidade, ele não quis assumir este dever para ele. Ele não quis, querido. Mas às vezes na hora dos milagres, mas às vezes na hora de ver as coisas acontecendo, na hora de ver Jesus agindo, a gente fica coladinho com Jesus, verdade ou não é? A gente pega na mão de Jesus, a gente anda com Jesus, a gente abraça Jesus, quando Jesus chegou na casa de Jairo para curar a sua filha que já tinha morrido, Jesus ele entra com 3 homens dentro da casa de Jairo. Quem? Pedro, Tiago e João. Ou seja, quando era viável caminhar com Jesus, Pedro sempre estava ao lado de Jesus. Sempre. Mas na hora que lhe foi necessário assumir a sua responsabilidade, uma vez que aquilo poderia lhe custar a própria vida, uma vez que aquilo iria exigir algo dele, ia ficar difícil para ele, ia assumir algo que talvez ele teria que fazer, ele andou distante. Você tem andado com Cristo independente de qualquer situação, de qualquer contexto. Você está com Cristo, você assume Cristo, você revela que você é verdadeiramente não um deles, mas você está com Ele, você ama Ele, você está pronto a morrer por Ele. Ou na hora que é viável, você anda com Ele, mas na hora que talvez não é viável, na hora que você não precisa se expor tanto, aí você fecha a boca, você fica em silêncio, você não se manifesta, você não entra em ação, você não age. Ou às vezes você faz demais e as suas atitudes demonstram
que são pessoas que nunca teve qualquer intimidade com o Senhor. Então, que você possa refletir nisso. Entender, querido, que Deus, Ele não quer ver você só com Ele na hora de fazer milagre. Infelizmente, as pessoas buscam o Senhor por necessidade. Cristo, Ele já sabia tudo que ia acontecer, mas foi talvez muito chato para Cristo. Perceber que na hora que eu estou fazendo, na hora que eu estou dando, na hora que eu estou abençoando, na hora que eu estou honrando o povo, está todo mundo comigo. É igual aquele colega que tem dinheiro. Enquanto o cara está pagando a cerveja, enquanto o cara vai no boteco e fala para todo mundo pegar o que quiser, ele é o melhor da turma. Ele é o cara, meu amigo do peito. Ele é o cara, mas na hora que o cara fica pobre, vem a crise, na hora que um câncer pega o couro do camarada, aí todo mundo vaza. Ninguém nem conhece o cara, nem sabe por onde ele anda, o que está acontecendo com ele. É mais ou menos essa história. Enquanto nós estamos recebendo, tá bom demais andar com Cristo assim. Então, queridos, que vocês possam refletir acerca disso. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.